Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Boa tarde, doutora Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors, está connosco. Boa tarde, Ana Marta. Vamos voltar às questões da atualidade na União Europeia. Uma primeira referência à realização no Egito da primeira cimeira entre a União Europeia e a Liga dos Estados Árabes. Que importância tem este encontro para as partes, digamos assim? Digamos que são os países à volta do Mediterrâneo. Os pontos mais importantes foram, como é óbvio, as migrações e o terrorismo. Não é? É a primeira vez, reuniu representantes da União Europeia a nível da Comissão, o Presidente da Comissão e o Presidente do Conselho, os países árabes e muitos líderes europeus também, representando os Estados-membros. A Liga dos Estados Árabes representa 22 membros dentro do Norte da África. Norte da África, os países do Magreb, a Argélia, Tunísia, a Líbia, até ao Médio Oriente, como por exemplo os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita, a Jordânia. Portanto, uma zona quente onde há poucos anos falávamos da Primavera Árabe, que entretanto caiu no esquecimento. Sim. Eram todos estes países. Portanto, voltou-se novamente a dar importância a estas questões. A União Europeia tem tentado cada vez mais estabelecer contactos com vários parceiros mundiais, de referir que a União Europeia é o principal exportador dos países da União para estes países do bloco árabe, e o que se pretendeu foi reforçar relações e a estabilidade nesta zona que muitas vezes é um ponto de entrada de migrantes na Europa. Foi mais do que uma reunião para, digamos, discutir comércio ou a possibilidade de trocas comerciais? A cooperação nesse aspecto é um assunto-chave desta cimeira, com desafios comuns, como é exatamente a cooperação nos domínios da segurança para a prevenção de imigração ilegal, terrorismo, em particular dos jihadistas estrangeiros, que muitas vezes encontram aí um ponto de entrada para a Europa. Além disso, chegaram a conclusões muito específicas sobre os conflitos existentes na região, o caso da Síria, do Iémen, mesmo da Palestina e Israel, portanto, são assuntos importantes. As relações económicas, claro, que estão sempre na base das negociações, mas apenas não houve uma redação comum da declaração nos aspectos relacionados com direitos humanos. Enfim, onde aí a convergência política não é tão evidente, digamos assim. Há divergências, naturalmente. Naturalmente, ao facto da execução de 15 pessoas recentemente condenadas no Egito, que era o país anfitrião, e, portanto, nesse aspecto as declarações foram separadas. O Presidente da Comissão Europeia citou que as nossas divergências em matéria de direitos humanos não devem impedir enfrentar um futuro com otimismo, e pela parte dos outros Estados foi referido, através do presidente egípcio, que os Estados europeus não devem impor os seus pontos de vista nesta matéria. Portanto, é clara a missiva de um lado e outro. E do outro lado, exatamente. Acompanhamos os desenvolvimentos do Brexit. O Reino Unido agora parece encarar a possibilidade de prorrogação da data de saída. Apesar de a Theresa May ter dito que não, que a saída não seria agora. Sim, mas admitiu esta semana que sim. Portanto, considera a possibilidade de estender o prazo do artigo 50 do Tratado, que na altura foi invocado pelo Reino Unido para o plano de saída. É de facto uma posição completamente contrária ao que tem mantido Theresa May ultimamente, em que uma das armas principais era a saída já com acordo no dia 29 de março corrente. Com ou sem acordo? Com ou sem acordo. Portanto, a Primeira-Ministra admitiu esta semana perante a Câmara dos Comuns a disponibilidade do Governo para solicitar a Bruxelas essa prorrogação de saída. Isso é possível formalmente? Em termos de tratado, não. Mas em termos de consenso, sim. Desde que a Comissão aceite o pedido e depois haja uma codecisão entre o Parlamento e o Conselho, que vai ser, pensamos, o que vai acontecer. Esta posição
fixada pela Primeira-Ministra, indica 2 datas, 12 e 14 deste mês de março, para, mais uma vez, colocar aos deputados britânicos a análise do plano de saída. Se o Parlamento recusar, questiona imediatamente, segundo a Ministra, questiona imediatamente os deputados sobre a saída sem acordo. Se eles disserem que não, marca já para o dia 14 uma nova moção à Câmara, onde indica a solicitação da extensão que irá pedir a Bruxelas. Esta posição da Primeira-Ministra, enfim... É uma cedência, de digamos certa que forma. sim. Não, tem muito a ver com a posição do Partido Trabalhista relativamente a um segundo referendo. Sim. E com o despertar de consciências, digamos assim, dos mais conservadores, que indicaram agora aceitar algumas pequenas alterações. E essas pequenas alterações, no fundo, são grandes alterações. São o ponto-chave desta negociação. A questão da fronteira, a salvaguarda irlandesa, como é designado. Portanto, uma questão de União Aduaneira, um ponto-chave para a União Europeia e também para a Irlanda, porque, enfim, está previsto que se isto não acontecer, os irlandeses da Irlanda do Norte, mais cedo ou mais tarde, vão querer integração na República da Irlanda, com os problemas que isso poderá trazer a nível europeu e também do Reino Unido. Com a conflitualidade associada que existiu no passado. Um passado bem recente. Bem recente. Há aqui uma outra questão, e que a Primeira-Ministra advertiu a Câmara, é que esta prorrogação terá que ser breve e limitada, foram palavras da Primeira-Ministra. Porquê? Porque temos as eleições europeias em junho, pois o Parlamento Europeu irá tomar posse em maio, o Parlamento Europeu irá tomar posse em junho e, portanto, o dilatar de prazo, muito para além dessa data, portanto, depois de junho, faria com que o Reino Unido fosse participar nas eleições europeias. Com que mensagem? Enfim, ficamos para ver, não é? Mas é uma situação que temos que acompanhar diariamente, quase. É verdade, temos que acompanhar porque há sempre alterações. Sempre, umas nuances. De dia para dia, umas nuances. Todos os dias. Como referiu, as eleições europeias estão marcadas para maio e há um estudo do Parlamento Europeu que revela alguns dados, nomeadamente a subida dos liberais. Exato, portanto é a primeira projeção de voto publicada pelo Parlamento. Talvez explicar o que é o liberal aqui, do grupo liberal. É a Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa. Inclui normalmente os partidos da terra, no caso português já incluiu o deputado europeu Marinho Pinto. Há a hipótese deste ano pertencer a esta família política o partido de Emmanuel Macron, em marcha. Que ainda não está muito decidido para onde é que família política se vai inserir. E de maneira que este grupo liberal vai fazer aqui, digamos, o contrapeso nas próximas eleições, mantendo-se a projeção do Parlamento Europeu. O Partido Popular Europeu, portanto, segundo esta projeção, continua a ser a família política mais representada, que é, só a título de exemplo, quem é que lá está? Por exemplo, entre os portugueses, CDS os partidos e PSD. portugueses, pronto. E continua a ter o maior número de deputados, mas der-se, segundo a projeção, de 217 para 183, que é sintomática. Uma advertência, portanto, um reparo, digamos nós, que esta projeção foi feita considerando 705 deputados, que será a constituição do próximo Parlamento e não os 751 atuais, face à saída do Reino Unido. Pronto, temos, portanto, esta diminuição, temos de ter isso em conta. Os socialistas europeus, que também são o segundo partido, onde estão os nossos... O PS, por exemplo. PS, baixaria dos atuais 186 lugares para 135. Portanto, há descida destes dois blocos, digamos, mais tradicionais. Mais tradicionais. Onde estão os partidos mais tradicionais. De maior peso e que normalmente era com o apoio destas duas famílias políticas que era nomeado o presidente da Comissão. O que agora põe um pouco em jogo é essa maioria que é necessária para nomear o presidente. A manter-se este cenário que
da última vez que o Parlamento faz isto normalmente no período pré-eleitoral, da última vez o cenário foi muito realista, de maneira a manter-se o Partido Popular Europeu e os socialistas europeus terão que ter a ajuda do tal ALDE, do Partido dos Liberais, para eleger ou nomear, portanto, a nova Comissão e o Presidente. De notar que a maior descida verificada por esta projeção nestes dois partidos, o PPE e o Partido Socialista Europeu, é exatamente na França, na Alemanha e na Itália, países fundadores e grandes países. Com um peso significativo muito. Na votação. Ao grupo liberal, claro, nesta projeção juntam-se os grupos populistas de extrema direita e esquerda, que sobem muito. E sobem onde? Na França, na Itália e na Alemanha, exatamente, onde este em outro. Com uma particularidade. O Partido Alternativa para a Alemanha, de extrema-direita, nesta projeção subiria de 1 para 12 deputados europeus. Fica aqui a ressalva para acompanharmos, isto é apenas a primeira projeção. O Parlamento Europeu normalmente faz isto com uma cadência quinzenal e depois mais perto das eleições semanalmente. Com maior frequência. Portanto, será um ponto a acompanharmos a tendência até maio. de votação até maio. Portanto, grandes alterações se esperam então na composição do Parlamento Europeu, não é? Com muitas complicações. O governo húngaro lançou uma campanha que podemos considerar de afrontamento a Bruxelas? Completo afrontamento a Bruxelas. É inédito num Estado-membro como campanha, não é? Lançou uma campanha forte, com anúncios de largo formato na imprensa, painéis publicitários nas ruas e uma carta dirigida a todos os cidadãos húngaros. E a carta tem um título: Também tem o direito de saber o que Bruxelas está a planear. É quase uma ameaça, não é? Isso refere-se, segundo os protagonistas, a um cenário completamente obscuro por parte da Comissão Bruxelas, exatamente, que a Comissão classifica, obviamente, como distorcido, e principalmente no que se refere às migrações. O grande ponto são as migrações. A Comissão tomou posição esta semana no Colégio de Comissários perante esta posição húngara e esclarece ponto por ponto, que nós aqui não vamos focar, mas o lema da Comissão agora é: os cidadãos têm direito a saber a verdade sobre o que a União está a fazer. É exatamente o contraponto. E rebate cada um dos pontos desta carta, estabelecendo a diferença entre a recolocação de migrantes e entrada de migrantes de fora da União, a defesa da fronteira, que é um dos aspectos também focados na Carta Húngara, as insinuações de estar a preparar nova legislação para conceder vistos humanitários e ainda uma acusação que é feita pelo governo húngaro, ainda mais grave, que é de proteger e financiar organizações que facilitam a imigração ilegal. Penso que esta é bem gravosa e a Comissão aqui teve que tomar posição, mas o que fica aqui é o destaque entre as posições húngaras, que nós já sabemos que não eram fáceis, e nesta altura uma posição frontal contra a União Europeia e as instituições. Passemos a outras questões para assinalar também nós aqui o Dia Internacional da Língua, que se celebrou a 21 de fevereiro. E que foi lembrado pelas instituições europeias. Foi instituído pela Unesco em 99, lembrado porque as instituições europeias e a Europa não têm uma língua, têm 24 línguas. Pois. Portanto, a União Europeia... É uma riqueza cultural. Referiu exatamente isso, a riqueza cultural através do multilinguismo. E, portanto, indica que o multilinguismo é a expressão desta diversidade e do acesso dos cidadãos às instituições europeias. É de referir que no artigo 20º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, qualquer cidadão pode dirigir-se às instituições e aos órgãos consultivos da União em qualquer uma das línguas e tem o direito a obter resposta nessa mesma língua, o que é, de facto, um grande trabalho para os tradutores da União. Relembremos que a União, na altura, a Comunidade Económica Europeia, iniciou com 4 línguas oficiais: alemão, francês, italiano e neerlandês. Quando Portugal e Espanha entraram mais tarde, constituíram a 8ª e a 9ª língua.
tem neste momento 24 línguas oficiais. E isto faz com que, potencialmente, cada documento possa ser traduzido nas 23 línguas Sim. restantes, não é? Pois. De maneira que isto, em termos de combinações matemáticas, dá qualquer coisa como 552 combinações possíveis, o que é um número interessante. Significativo. Muito trabalho para tradutores. Para tradutores que têm que ser especialistas não só em tradução, mas também em interpretação, verificação e na área do tema que estão a tratar. Sim. Portanto, o que é um trabalho de rigor e de técnica muito específico, mas também muito bem remunerado. Sim. Digamos aos que querem seguir a carreira, não é? Também se assinalou o Dia das Doenças Raras. Sim. Uma outra data? Ontem, enfim. dia 28 de fevereiro, a Comissão revelou que lançou uma plataforma digital de partilha de conhecimentos com vista a aprofundar a investigação e o tratamento destas doenças. Porque o que se fala muito é da falta de conhecimento destas doenças. São tão raras, acontecem em tão poucos indivíduos no mundo que se torna difícil depois também combatê-las. Até diagnosticar e depois a profilaxia, não é? E depois tratá-las. Exatamente. Portanto, são conhecidos em termos europeus e, portanto, mundiais, cerca de 6.000 a 8.000 tipos de classificações desta doença e abrange 30 milhões de europeus com os custos que isso tem. Sim. Em termos sociais. E, portanto, esta plataforma vai ajudar a recolher os dados que estão dispersos por toda a Europa e que permitirão evoluir em termos de investigação e tratamento destas doenças, o que é de facto relevante, porque aqui é que se vê o papel da União Europeia de um tratamento comum de dados que é importante em determinadas matérias, como é o caso da investigação. Doutora Ana Rita Barros, para terminar, uma frase proferida recentemente por um ministro das Finanças alemão. Portanto, o ministro das Finanças, Olaf Scholz, indica a forma como os dirigentes europeus devem enfrentar o sentimento de alguma insegurança sentido pelos cidadãos. E refere que a forma de enfrentar o sentimento de insegurança é garantir pensões e salários dignos, assim como uma boa educação. Portanto, se o Ministro das Finanças diz isso, estamos mais sossegados, não é? Aqui, sentimento de insegurança, de insatisfação. Sim, mais nesse aspecto que é um sentimento comum aos cidadãos europeus, principalmente neste período pré-eleitoral. Doutora Ana Rita Barros, até à próxima conversa. Obrigada. Obrigada.